Boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma live Maternidade Real. E o tema de hoje é como as mudanças, deixa eu botar pra cá, como as mudanças, né? Como reagir às mudanças e renascer no amor. Ou seja, com a chegada de um filho na nossa vida, como isso ressoa na relação de casal. Então hoje a live vai ser recheada de muitos insights. E eu convidei uma amiga minha, nós somos amigas já há anos, a gente teve neném também juntas, né? Estamos vivendo esse momento juntas. E eu convidei ela pra gente começar esse bate-papo. Mas antes dela entrar, é o tempo que vocês vão entrando, deixa eu fixar aqui o tema da live, para quem for entrando, saber do que nós estamos falando. E essa live não vai ficar salva aqui no Instagram, mas vai ficar salva lá no YouTube. Então depois vocês vão lá no YouTube e vocês entram. Maternidade. Ó, a Joana já entrou aqui. Aí que eu vou convidar Joana. Maternidade Real. Pera aí. Tô aguardando ela entrar aí. Maternidade Real. Boa noite, meu amor. Boa noite, Tá travando? Oi? Tá travando? Não, pra mim tá de Não? boa. Tô só fixando aqui o Muito boa tema. noite. Tá me ouvindo? Deixa eu ver se tá muito baixinho aqui. Tá Pra baixinho. mim tá bom. Pra mim não tava bom, não, mas agora tá. Prontinho. As mudanças. Tô aqui fixando o tema. Ah, tô muito feliz de estar com você aqui hoje, Jô, pra gente falar Também. sobre um tema que é tão importante, né? De tudo que a gente está vivendo juntas e poder compartilhar também, né? Com outras mulheres também. Que é o que eu tenho dito, não é uma live só para quem já é mãe ou quem quer ser mãe, mas tudo que aqui está sendo abordado diz respeito. Agora eu estou vendo seu rosto. Tá Gravar. baixo, eu tô olhando aqui, mas vamos lá, pode falar. Então, diz respeito, né, a processos que envolvem muito a questão do feminino. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente vai trazer também muitos insights, né, sobre o relacionamento de casal. E eu trouxe na live passada, compartilhei um pouquinho da minha história, que eu também era uma mulher, por exemplo, que eu tinha medo de ter filhos. E um dos medos que eu tinha, né, o que estava atrelado a esse medo de ter filhos, era da relação acabar, de ficar sozinha, de ser traída, né? Que ressoava muito com coisas que eu vi na minha mãe e nas mulheres da minha família. Então, para quem está entrando agora, sejam muito bem-vindas, tá? Eu me chamo Eide, eu sou terapeuta transpessoal sistêmica, especialista em desenvolvimento e comportamento feminino, trabalho também com relação de casal, e hoje a gente está aqui esse bate-papo muito gostoso com minha amiga, Joana, a gente é amiga há quase 20 anos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho também, Jo, sobre você. Boa noite. É muito gostoso estar nesse lugar de poder acolher outras mulheres também. Sou mentora de mulheres, assim como o Eide, também trabalho com feminino. E assim, a nossa missão aqui é também compartilhar nossas experiências, né? Eu falo que a gente se torna psicoterapeuta, mentora, porque há um chamado da nossa alma em um processo de uma cura muito individual. Só que aí, dentro do processo, há o chamado para a cura coletiva, para o servir. Então, é um prazer estar aqui podendo falar sobre e servir através das nossas experiências, né, Eide? Que é um processo tão bonito e, ao mesmo tempo, tão desafiador. É desafiador de você se desnudar. Eu falo que é meio que uma fênix mesmo. A gente vai tirando, perdendo várias camadas dentro do processo e a gente vai reencontrando pedaços nossos, especialmente da nossa criança interior e ao mesmo tempo lidando com a nova versão, né? Tudo muito, muito novo. E é muito bom estar aqui. Então é um prazer imenso poder estar aqui hoje. Eu agradeço o Oi, Jo. convite e vamos bater esse papo bem especial.
Vamos lá, né? Pois é, Joana, a gente engravidou. Gente, foi algo assim que nem foi combinado, né? Aconteceu Aconteceu. quando viu as duas gravidinhas. Agora mesmo, antes de iniciar a live, como é essa dinâmica, né? Depois dá TT, bota pra tomar banho, bota pra dormir, deixa ali com o papai, né? Vamos começar a live. Então é toda uma dinâmica por trás disso. Eu tava dizendo assim, sem organização as coisas não fluem. Então eu tô assim, ultimamente sendo muito instigada a ter uma organização, né? Porque senão eu entro, aquilo que eu disse, eu também sou ansiosa. E se eu não tiver uma organização, a mente fica assim, ó. Então, quando eu planejo, quando eu estruturo, agora sem uma questão rígida, porque antes eu era muito rígida, né, com as coisas para poder fluírem. Então, hoje o que a maternidade está me ensinando muito, e é uma figurinha que eu troco muito com minha irmã, por exemplo, que ela já tem, é mãe de dois, é que assim, tem dias que nem tudo vai estar perfeito, tem dias que a casa vai estar uma zona, que vai estar fralda para um lado, roupa para o outro, e sapato pelo meio da casa, é aquela bagunça toda, e assim, tá bom, que é a prioridade agora, tá, o importante agora, minha irmã tava dizendo isso esses dias, que lá na Alemanha não tem rede de apoio nenhum, eu fico, meu Deus, como é que tu dá conta de duas crianças, porque eu aqui com uma só, e com rede de apoio paga, né, minha secretária já me vejo doida. Imagine, né? Ainda administrar a relação de casal. Como é que a gente lida com isso tudo? Então, eu também estou aprendendo a dizer assim, ó, tem dias que não, que é importante assim, ai, que bom, a gente tá bem, tá saudável, depois eu vou, ai, Jesus, dando conta do resto. E assim entra também, né, a relação de casal. Então, quantas mudanças, quantas transformações eu tenho vivenciado também na minha relação, o quanto a chegada de um filho também traz isso, né? Porque antes mesmo de eu engravidar, a gente já vinha passando por um processo de alinhamento. E com a chegada de Aleninha, mudou muita coisa na nossa rotina. A gente não tem um tempo só pra gente, né? Antes a gente saía a hora que queria, a chefe a hora que queria, tinha, ou seja, muito tempo. Agora, o nosso tempo tá um pouco mais limitado, né? Pra gente poder fazer as coisas. Então, eu queria também que você compartilhasse um pouquinho como é que tem sido essa transformação, essa mudança aí com vocês, né? Na relação de casal, na família como um todo. Como é que tem sido a maternidade para você, né? Fala um pouquinho assim pra gente. Uhum. Como é que tem sido esse processo aí? Olha, um ponto importante que você trouxe foi a questão da flexibilidade. Porque, assim, eu, por exemplo, sou uma mulher muito rockaholic. Então, uma mulher que eu tenho uma tendência muito focar no trabalho. Então, eu fui construída dentro de uma base em que havia um certo feminismo da minha mãe. Então, a minha mãe, eu cresci escutando: olha, você tem que trabalhar, você tem que olhar só pra você tem que ser independente. Então, a gente cresce, né, sendo alimentada por esse lado, que muitas vezes são mães que passaram por uma dinâmica e gostariam de ter uma outra liberdade, inclusive financeira, e passam isso para nós, né? Então, eu recebi muito essa instrução da minha mãe. E aí, eu cresci em um lugar em que também precisei usar muito do controle. E a maternidade foi assim a grande virada de chave da minha vida, Ide, porque o controle fazia com que eu não estivesse em equilíbrio com as outras áreas da minha vida. Então, se eu estava numa área, por exemplo, o trabalho, eu estava extremamente focada no trabalho. Então, eu já não tinha tanto tempo para o relacionamento. Então, se eu estava na área pessoal, me dedicando a um projeto do meu corpo, eu já estava com muita intensidade. E eu entrei na maternidade com muita intensidade. Mesmo não querendo engravidar, assim como você, eu passei por um tempo muito assim, me preocupando excessivamente, né, com vários métodos contraceptivos, me preocupando, né, porque sempre priorizando o meu trabalho, e Daniel me cobrando, meu parceiro me cobrando. Ah, eu acho que assim, eu acho que já tá na hora, bora. Não era uma cobrança ruim, era uma cobrança assim, que era um desejo da alma dele, e que eu também tinha esse desejo, mas assim, eu tava sempre postergando, sempre empurrando com a barriga. E aí, o que é que eu percebi? Quando eu tomei a decisão de engravidar, aconteceu muito rápido, como eu imaginei que seria. E também, né, como a gente tem essa abertura espiritual, eu acredito que eu também fui conduzida nesse processo. Então, eu sentia, na minha intuição, eu sabia que ia ser algo rápido. Mas, ao mesmo tempo, eu entrei num calabouço. Eu entrei numa caverna. E aí, eu logo dei de cara com o meu controle. E a maternidade já na gestação veio me mostrar que nós não temos controle de absolutamente nada. E aí, quando eu fui entrando nessa flexibilidade, eu percebi um amadurecimento muito grande, inclusive dentro do meu relacionamento. Por quê? Porque eu me tornei, inclusive, uma mulher mais flexível na dinâmica familiar
em que a gente trabalha juntos também. Então, aqui há uma mistura, né, de relacionamento com empresa. E aí, isso inicialmente levou a relação para um lugar, inclusive, muito mais saudável, mas depois vieram outras dinâmicas em que foi puxando a gente para se olhar, para se observar e perceber que a relação ainda precisava de muitos ajustes, né? Que é o que está acontecendo agora. É um processo de ajuste, porque eu falo que cada fase da nossa vida, o relacionamento também vivencia fases diferentes. Por quê? Porque nós nos transformamos, né? Enquanto pessoas, enquanto seres humanos, enquanto profissionais. E enquanto casal também. Então, acompanha essa dinâmica de transformação. Mas eu acredito que todo movimento, por mais desafiador que seja, é um movimento para o nosso crescimento, especialmente enquanto casal. Então, se o casal ele estiver alinhado com o objetivo de crescer essa família, fortalecer esse laço afetivo, a construção dessa família. Então, assim, a visão de um parceiro, um homem maduro, um homem consciente, um homem experiente, um homem que se trabalha, isso ajuda muito dentro do processo da maternidade, porque traz essa segurança que nós mulheres precisamos, né? Eu Uhum. preciso dessa segurança, não estou dizendo nem tanto só a segurança financeira, mas Não, a segurança emocional e isso. espiritual, né? Porque o homem, ele também é uma barreira espiritual dentro do processo. E aí eu senti todos esses impactos. Nós passamos por muitas fases dentro do processo de gestação e agora no maternar a gente também passou várias fases. Malu fez 4 meses ontem. Ah, Minha tá, gorduchinha, linda. minha gorduchinha fez 4 meses ontem, mas assim, eu percebo que dentro, observando, não sei se agora eu tô mais atenta, e eu tava assim, lidando com muitas sombras dentro do processo de gestar. E agora, eu não tive um puerpério difícil, meu puerpério foi muito leve, porque assim, eu acredito que também a minha rede de apoio, no sentido de. A minha rede de apoio era Daniel, viu? Detalhe, era só ele. Mas assim, Igual aqui em casa. ele me trouxe essa segurança, sabe? De estar comigo de madrugada. Os dois ficavam assim, né? Daquele jeito, sem dormir. Mas ele estava comigo no primeiro mês. Ele, amor, eu vou dar o banho. Então, assim, eu me senti muito segura. Então, foi um processo mais leve, inclusive, do que gestar. E isso fortaleceu e nos uniu muito. Mas passou para o segundo mês e aí o negócio virou. Por quê? Porque nós já estávamos exaustos, os dois. Então, isso a gente conversou em terapia. Ó, veja só. E aí foi uma virada de chave legal também que a maternidade trouxe. A gente voltou a fazer terapia, porque a gente já fez terapia de casal em várias fases da nossa relação. A gente vai fazer 8 anos esse ano. E aí a maternidade, o gestar, o maternar, trouxe essa necessidade da gente olhar pra gente para essa nova versão. E tá sendo muito gostoso. É uma coisa que você acabou de falar sobre fazer terapia, uma coisa que eu penso, gente, que é assim, imprescindível. Fazer Preciso. terapia não é só quando se está em crise. Pelo contrário, como Joana trouxe, gente, são fases. E a gente não... E quando a gente entende essa ciclicidade que é a vida e aceita, porque aceitar não é necessariamente concordar, mas tem coisas que eu não posso mudar. Então eu vou encontrar uma maneira de me adaptar, sabe? Me adaptar. Como um corpo, como aquele bichinho, a lagosta. Quando começa a crescer, aquela casa já não dá mais, então ela tem que se livrar daquela casa. Como a Exato. águia, que chega um momento que ela perde o bico, ela perde as garras para poder vir garras mais fortes, vir um bico mais forte para aquela nova fase que ela tá. Então, assim somos nós, assim é a relação. Então, muitas vezes a Exatamente. gente espera a relação chegar numa crise, a gente espera o relacionamento acabar, de não, não tem mais jeito, vamos fazer uma terapia de casal. E não necessariamente precisa chegar a esse ponto. Às vezes tem um ponto só, dentro de várias coisas dentro da relação, que a gente não tá conseguindo dar liga. A gente também passou por isso aqui, sabe? Que não tá, a gente não tá conseguindo se comunicar, não tá conseguindo se alinhar, não tá, então vamos buscar ajuda. E é isso, a gente precisa saber reconhecer. E o feminino nós aflora também quando a gente se desarma e diz, nossa, eu não tô dando conta, eu preciso de ajuda. Isso Exato. é um fator também que mudou muita coisa em mim quando eu comecei a reconhecer que eu preciso de ajuda, eu não dou conta de tudo sozinha. E um outro ponto que eu achei muito legal que você trouxe, que eu acho que também é interessante, né, nessa questão da relação de casal, é visão em comum.
Então, quando você diz assim, nossa, a gente sempre pensou assim, a gente agiu desse jeito, ele busca o autoconhecimento, você também busca o autoconhecimento. Então, assim, é como é importante o casal ter uma visão em comum. Não quer dizer necessariamente ambos pensarem exatamente do mesmo jeito, mas uma visão em comum como, por exemplo, eu estou buscando autoconhecimento, ele também está buscando, então a gente está se trabalhando. O relacionamento não é um lugar que só eu faço para tentar dar certo. Ele também está movendo, né? Esse remo pro barco ir. Porque se um rema para um lado, outro rema para o outro, ou tipo, só um fica aqui. Então, é uma coisa que eu percebo que muitas mulheres, né, a maioria de nós se sente muito desgastada. Inclusive, eu abri uma enquete nos meus stories ontem. E eu até anotei alguns pontos aqui pra gente comentar, né? Porque eu entendi que é uma demanda de muitas mulheres com relação a qual é o maior desafio em ser mãe hoje, na sua opinião. E a maioria votou manter saúde mental e emocional. A maioria, não mais, não tanto entre conciliar carreira e maternidade, mas sim essa saúde mental e emocional. Então, eu sei que dentro da maternidade, o grosso do cuidar do filho fica com a Fica. gente. Gente, isso é fato. É fato. Ó, teve um dia que eu nunca senti assim. Marquinhos viajava, eu ficava de boa sozinha dentro de casa, até porque eu passei um tempo solteira, me acostumei a ser minha própria companhia, né? O período da solteirice me ensinou muita coisa, me trouxe, né, uma nova versão dentro da relação de casal. Então já iniciei a relação da gente hoje com outra maturidade e continuo nesse processo. Mas de repente, teve um dia que Marquinhos viajou e ele precisou viajar, né? Depois que a Leninha nasceu. E aí eu fui sentindo um incômodo, ai, tô só. E teve um dia que a Ana teve uma febre. E eu me lembro que eu fui no homeopata e falei assim: ah, bem no dia que ele viajou, ela teve. Eu tava sozinha em casa. Não, eu falei assim: bem no dia que eu tava sozinha em casa. Ela, você prestou atenção no que você disse? Eu estava só. Nossa, eu nem me dei conta que eu falei isso. Eu falei, pois é, como é isso pra você quando ele viaja? Aí eu fui mergulhando. Tá. Aí eu fui conseguindo compreender a dinâmica que nessa estrutura família, né, vamos falar no sentido assim, biológico mesmo. A fêmea, ela tá ali, ó, com os ovos chocando, ela tá ali amamentando, ela tá cuidando daquele ser totalmente dependente e vulnerável. Ela não tem condição de estar aqui, ó, os predadores, se tem ver um gavião, ela não tem condição. Então ela tá no ninho. Quem vai, né, tá de olho aqui e zelando por essa segurança é o macho. O macho, qualquer coisa que vier, ele vai juntar todo mundo e vai atacar e vai proteger. Então isso é biológico, ou seja, isso é normal a gente sentir. Só que muitas vezes a gente luta com os nossos próprios sentimentos. A gente luta com os nossos pensamentos, a gente luta com as nossas emoções, né? Como você trouxe aí também, o homem traz essa segurança não só financeira, mas emocional. Gente, o feminino cresce em lugar de segurança, em estruturas em que há uma segurança, Para que a gente né? Isso aí possa descansar e sentir. e O sentir, né? processo é esse, é. Exatamente. Então, eu digo que o homem ele é o sacerdote da casa, nesse sentido, dessa força espiritual que ele traz, né? Não só financeira e material. Então, quando ambos vão conseguindo ajustar nesse sentido, mesmo que o grosso fique pra gente, né? As noites, o leite vem de onde? O aconcheguinho, de onde saiu do nosso útero, do nosso ventre. Então é normal querer o cheirinho, querer estar próxima, estar grudadinha com a mamãe. E faz parte da vida esse momento, a criança se nutrir dessa mãe, a criança se abastecer dessa mãe. Né, essa segurança emocional que a criança vai tendo, porque lá um dia é meio que o corte, quem começa a fazer é o pai, para ir, ó, vamos para a vida, né? Como se a criança olhasse assim, o mundo é minha mãe, mas quando eu olho para o meu pai, é como se aí ficasse a informação, eu posso amar algo diferente da minha mãe. Ou seja, a vida me ampara, algo diferente da minha mãe me ampara, né? Não só aquele lugar Isso. conhecido, E né? cada um, energeticamente e simbolicamente, tem um papel muito importante na vida da criança. A mãe, por exemplo, é a primeira mulher a cortar, o primeiro cordão umbilical, quem corta é a mãe. Não é o cordão Sim. físico em si, mas o cordão energético do aleitamento. Então, a mãe, ela escolhe o momento, né, adequado. Às vezes a criança, mas dependendo muito da alma, né? A criança, às vezes. Mas a mãe, ela é a responsável por escolher, olha, aqui em diante você já tem condições de comer, né? Você já tem condições de seguir sem o aleitamento, né? Sem o leite materno. Então, o primeiro corte é da mãe.
tá? Mas esse corte da mãe, ele não é um corte que prepara a criança para o mundo. O corte que prepara a criança para o mundo é o corte do pai. O corte Perfeito. do cordão umbilical energético, em que esse pai, ele fala, vai para fora do ninho. Tá na hora de você ir. E o pai empurra. Então, o pai, ele simboliza dentro desse movimento sistêmico essa energia de segurança e confiança para seguir, para caminhar para a vida. E a mãe, ela dá o suporte emocional, ela nutre emocionalmente, ela é a primeira mestre dessa criança, ela é a primeira professora, e ela nutre emocionalmente essa criança, preparando ela de forma emocional e fortalecendo a autoestima dela. Para Sim. ela encontrar essa coragem no pai e falar, tô pronta para ir. Então é um casamento muito bonito, né? Por isso que não é à toa que Deus fez o homem e a mulher, tá? É que a gente não entra nessa seara porque a gente respeita todas as orientações aqui. Mas quando a gente trabalha dentro desse movimento da estrutura familiar, a gente percebe a importância desse núcleo, né? Do pai, a mãe, o filho, e a colocação também dentro desse movimento, na estrutura em que há irmãos, quando não há irmãos. Então, há várias dinâmicas. Mas a nossa, que é o primeiro filho, né? Não, a Jade não é, inclusive, o primeiro filho. Então, são dinâmicas diferentes, inclusive, né? É um tema para uma próxima É, live. se deixar, a É gente um tema... começa a falar um monte de coisa. Eu tô com várias ideias, inclusive, nesse sentido. De cada semana, eu vou ficar trazendo. Semana passada Isso. eu comecei falando sozinha, né? Porque depois de um Uhum. tempo, eu meio que afastada das redes sociais. Então, muitas mulheres falando, compartilha um pouco como é que tem sido esse processo da maternidade. Ótimo. E aí, meio que eu vim postergando, porque eu falei assim, deixa eu sentir no meu coração um momento, né? De eu trazer isso, porque eu também tô procurando me dedicar muito a esse lugar. Assim como Uhum. durante a gestação, eu fiquei um tempo afastada das redes sociais sem divulgar aqui, depois de uns 6, 7 meses que eu comecei a trazer. Eu Eu queria viver o também. meu processo, né? Eu preciso entender, integrar isso, até para poder auxiliar pessoas e conseguir verbalizar, sabe? Dar nomes aquilo que muitas vezes é incognoscível, só se sente, não se sabe traduzir em palavras. Então, a mesma coisa, né, durante esse processo. Aí, semana passada eu trouxe alguns insights, aí hoje eu tô aqui falando com você sobre casal. Semana que vem eu vou trazer também uma outra colega, que ela é mãe de 3 filhos, praticamente um atrás do outro, empresária, esposa, e tipo, como dá conta de tantas coisas? Meu pai do céu, essas multitarefas, né, da gente. Então, Jona também, né, você vai ficar trazendo, que você disse, né, que quer fazer algumas lives de vez em quando. Então, a gente está trazendo o tema, né, diversos, porque é o que eu disse, não é só sobre maternidade, mas como isso ressoa na É, nossa na verdade, transformação sobre a enquanto mulher, mulher. né? E a Sobre isso. maternidade é uma fase, é um É uma fase. processo. E é uma função. Não é o que a Exato, gente é. Né? exatamente. É uma função, não é o que a gente é, não é uma característica, tá? Não é uma É. característica nossa, mas é algo que a gente escolheu viver, né? E que a gente tem, é uma missão. Eu falo que é uma missão. Faz parte da nossa, a pessoa que escolheu essa missão, né? Porque o filho, ele não vem para o mundo, ele vem para nos transformar de alguma forma. É uma missão tanto na nossa vida quanto na vida do bebê. Mas voltando para relacionamento, que é o O centro, né, da da nossa nossa live, live. o que que eu sinto então? Eu sinto essa transformação potente e se o casal ele estiver preparado, consciente, né, para a importância que é essa virada de chave, um filho vem para alimentar a prosperidade dessa família. Um filho é o vetor, é o setor principal para ativar a prosperidade em todas as áreas, inclusive na área pessoal da mulher. Por quê? Porque se a mulher não estiver bem com ela mesma, ela não estiver alinhada com a sua autoestima, e vai ter uma fase, nós estamos vivenciando fases assim, né? Que é a fase da gente se reencontrar, se reconectar. E o principal, né? Nos conectar com uma pessoa que não vai voltar mais. E eu já conversei isso com várias mães. Jô, eu não me lembro de como eu era antes do meu bebê, antes do meu filho. Já ouvi isso Então, também. várias falam isso. Parece que sofre um apagão, assim, e vem uma nova versão mesmo, às vezes muito mais forte, muito mais determinada, uma mulher muito mais consciente de si, uma mulher que se ama mais, que aprende a se cuidar, e com o tempo vai ajustando o horário, o tempo, e vai organizando, e vai se colocando a sua saúde física, mental, emocional, espiritual também no centro da sua vida. Uma mulher muito mais consciente, porque sabe que para
ter um filho saudável emocionalmente, ela precisa estar saudável. Então, para uma relação estar saudável, ela precisa estar saudável. A mulher é a sabedoria do lar, é a sabedoria da casa. E a gente gera essa consciência e fortalece ela à medida em que as coisas vão acontecendo. Você percebe assim, eu me sinto muito mais sagaz, eu me sinto muito mais intuitiva. Eu tô na profundidade do meu feminino, né? Então, às vezes, para uma mulher que estava muito no masculino, pode ser um choque, tá? Mas uma mulher que vem se preparando, vem entendendo sobre o feminino, a importância de equilibrar as polaridades, é uma excelente oportunidade de fortalecer ainda mais o relacionamento. Porque essa mulher, ela passa a escutar mais, ela passa a sentir mais, ela passa a ponderar mais, ela passa a equilibrar, trazer mais equilíbrio, inclusive, para o parceiro. Então, assim, são movimentos em que chama a gente também para o nosso autocuidado. E vai ajustando, né? Eu falo que o relacionamento ele vem se encaixando de uma nova forma, tanto sexualmente, quanto emocionalmente, em termos de diálogo, você percebe que a comunicação ela fica diferente e a gente vai ajustando esse espaço para o casal não perder espaço. Porque se a gente não tomar cuidado, a tendência é que os dois se tornem pai e mãe. Então, um casal que está mais consciente, eles sabem da importância de ter um momento deles. Por isso que é importante uma rede de apoio. Às vezes essa mulher tem a rede de apoio, tá, às vezes, Jô, mas eu não tenho apoio de ninguém, gente. Eu não tenho família aqui também. Minha família mora no interior. Eu não tenho minha mãe aqui para me ajudar. Ele está É a na mesma mesma situação. A mãe está morando situação fora do também. país. Inclusive, minha tia até mandou uma mensagem para mim tão linda, falando de Malu. Eu falei, "Ei, tia, ai, eu, vó duas vezes, que acaba sendo vó também de Malu. E aí acaba que a gente, sem essa rede de apoio, mas a gente vai tentando administrar, por exemplo, uma madrinha não pode ficar um dia para vocês terem um dia de casal, para voltar essa dinâmica de voltar a se enxergar. A gente demorou 3 meses para a gente ter um dia, uma tarde nossa, assim, uma tarde quase noite nossa. Mas foi tão revigorante para nós. A gente deixou o Malu com a vovó porque a mãe de Daniel mora em Salvador. Então a gente conseguiu deixar com ela e fomos ao cinema, que era algo que a gente amava fazer em casal juntos e foi muito gostoso. Então a gente papeou, depois a gente foi tomar um café. Então assim, isso é muito importante para o casal, você não deixar, não perder esse espaço em comum que assim já existia antes do bebê. O bebê é fruto desse amor e a gente precisa estar o tempo inteiro lembrando disso, porque especialmente a mulher, tá? Porque senão a gente fica vivendo para a criança o tempo inteiro. E aí o Que é uma marido também tendência. sente, né, falta. Não, e é uma tendência que a gente tem, é o que eu tenho percebido. Às vezes o homem ele vem com as cobranças do tipo, seja sexual, seja, porque você não faz isso, ou o comportamento dele. Porque às vezes a cobrança não é só verbal, mas a forma como ele se comporta. Ah, ele mudou depois que o filho chegou. Então, você trouxe uma coisa, a questão da sabedoria, né? Tipo, eu adoro essa frase, que a mulher sabe edificar. Porque não vou aprofundar nisso agora, em outro momento a gente pode aprofundar, mas essa sabedoria que o feminino em nós, mulheres, né? Porque esse feminino não é só de ser mulher, mas feminino em nós, faz a gente começar a perceber e, enfim, dando esse sustentáculo, né? Emocional e espiritual dentro de um lar. E aí, às vezes, o homem com esse tipo de comportamento é uma forma de tirar a gente dessa função o tempo todo. De eu estar o tempo todo no lugar mãe, 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 porque a tendência é essa. A tendência é eu estar ali, ó, só minha filha, tal, 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 tal. E quando eu vejo, às vezes, ó, quando eu pari, no primeiro mês eu fui pra minha consulta, né, com minha obstetra. Aí lá fui com a Helena, um mês já que tinha parido, ela já tinha me liberado para fazer uma caminhada, uma atividade física. Gente, eu saí de casa, mas sabe o que é o lixo, a roupa que eu tava dentro de casa, o vestido dentro de casa. Botei uma havaiana, saí sem maquiagem, nada. Eu nunca saí de casa sem um lápis de olho. Quando eu cheguei lá, eu ainda comentei, velho, eu tô me sentindo um lixo, eu tô me sentindo acabada. Ela ainda toda arrumada e eu acabada. Aí ela disse assim, olha, Edinha, eu nunca vi você sem nenhum lápis de olho, não faço isso com você, não. Cuide de você, né? Porque pra você estar bem, você também... cuidar de sua filha, você tem que estar bem. E assim também na relação de casal. Nossa, depois disso aí, sabe, teve um dia que eu também tava muito pilhada emocionalmente. Eu falei assim, ó, quer saber, vou andar aqui na praça. Eu preciso
andar um pouco na natureza. E aí eu comecei a entrar em um lugar que eu vi que a dificuldade que eu tinha também de deixar minha filha com minha secretária, tudo bem que ela entrou aqui no momento que minha filha nasceu, a gente tem que escutar a nossa intuição, não é forçar a barra, meter um pé de cabra e dizer eu vou largar e acabou. Não, se sua intuição tá apertando, você ainda não consegue, tudo bem. Mas vai olhando o que é que esse incômodo quer te mostrar? Então eu fui olhando por que é que eu não conseguia confiar, por exemplo, de deixar minha secretária trocar uma fralda da minha filha, que eu comecei a ir pra academia, mas eu falei, não, não troca a fralda, você só olha ela, você não faz mais nada com ela. E aí eu fui vendo dos abusos que tiveram no meu sistema familiar. Nos abusos que também vem do sistema familiar do pai. Então eu não quero que minha filha, sabe, cogitar a possibilidade de. Eu falei, não, porque não é só homem que abusa, a mulher também abusa. Eu falei, não, não, não. Então eu vi esse medo que estava por detrás disso. E aí eu fui trabalhando. Então também comecei a fazer uma terapia. Antes mesmo de eu parir, já quase no final da gestação, eu comecei a fazer uma terapia, né? E tô até hoje também me trabalhando, sabe? Porque é um mundo muito novo para mim. É muito novo. Então eu também tô vivendo visceralmente o processo. E como isso também, né, foi ressoando dentro da relação. Porque se eu tô me sentindo um lixo, se eu tô me sentindo feia, se eu tô me sentindo, sabe? Como é que eu me torno uma mulher também atrativa? Porque o homem, aí é o que a gente diz, né? Ah, porque ele é desse jeito que não é. Mas, gente, a estrutura masculina no homem é muito visual. É muito visual. Sim. Não dá, então é isso que muitas vezes gera problema dentro de uma relação, porque a gente quer enxergar o homem dentro do universo da ótica do feminino. E os homens muitas vezes querem enxergar a mulher dentro da ótica do masculino, do mundo dele. Ah, vocês falam pra caramba, mulher é tudo chata, mulher é encrenqueira, mulher lá, lá, lá. E assim que eles falam muitas vezes da gente, porque muitas vezes eles não querem entender no sentido de se dispor. Não é ser, eu digo entender no sentido de se dispor, sabe? A compreender que a forma como ele vive com os amigos dele, por exemplo, a forma como ele. Ah, porque você sei lá o que, cara de sei lá o que. Isso magoa, a gente se fere. Sabe? Essa forma de tratar. E eles são diferentes. Então, se eu também não começo a me cuidar, eu vou me tornando a minha própria energia de estar me sentindo feia, de estar me sentindo um lixo. E eu vou entrando nesse lugar, eu vou me descuidando. Então, o que, é que vai acontecendo também dentro da relação? Esse é um dos motivos, né? Um dos, não é o único, que muitas vezes é gerando desconexão. E um outro fator que eu vejo. Aí eu digo que é meio que unânime, sabe, Jô? Do que eu trabalho com mulheres, de grupos de mulheres, que eu vejo que a maioria de nós tem dificuldade de falar objetivamente o que quer. Eu quero um copo com água. Como se o homem tivesse que ter uma E bola de cristal. saber, entendeu? Que naquele momento eu quero um copo com água. Não, mas eu faço tudo por ele, ele é incapaz de. Mas tá, você já disse objetivamente o que você quer. Você Comunicação. já disse objetivamente, foi uma das perguntas, inclusive, o que é mais difícil para você, manter as expectativas do outro ou lidar, né, com a relação de casal como um todo? E muitas mulheres trouxeram lidar com as expectativas do outro. Então, quando eu vi essa simples resposta, já mostra essa dificuldade, muitas vezes, de comunicar. Fala o que você sente, mas muitas vezes a gente tem medo de falar por ser, medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada, medo de ser julgada, sendo que a gente já se julga, se critica o tempo todo e se sente culpada, ou então tá nesse lugar que a tendência que a gente tem antes mesmo de ser mãe, de estar como mãe do companheiro. Isso foi uma virada de chave que aconteceu comigo no início da minha relação com o Marcos. Eu já falei aqui algumas vezes de um fato que certa vez a gente saiu para almoçar, eu, ele e a mãe dele, bem no início da relação. E aí, quando a gente chegou em casa, eu fui pra casa dele, aí eu falei assim, ah, fica aqui no quarto comigo. Ele falou assim, ah, não, tô afim de ficar na sala. Queria assistir televisão na sala. Aí, se fosse a Ed de antes, ia dizer, não sabe perceber nada, que homem insensível, que não sei o quê. Mas ele não tem como saber. Então eu cheguei e disse, olha, fica aqui no quarto comigo, que eu tô com vontade de um chameguinho. Eu disse objetivamente, com clareza, o que de fato que estava por trás do meu pedido de ficar no quarto, que era um chameguinho. Quando eu comentei isso com ele na mesma hora, bufo ficou, né? Porque o homem, às vezes, ele tem dificuldade de entender esse sentido meio metafórico. Só que
o fato de... É linda essa dinâmica quando a gente vai vir nessa relação de casal, porque a mulher por estar nesse mundo, ela vai trazendo o homem também para vir para esse lugar dentro dele. E o homem, com essa maneira dele ser, vai tirando a gente também um pouquinho desse lugar e vir aqui mais para fora, né? Equilibrando essa balança. E aí, uma das coisas que você trouxe no início da sua fala foi essa questão da... Muitas vezes a gente está num lugar muito masculinizado. Eu também já fui muito essa mulher, muito, sabe? Tipo, o macho da relação, como dizem. E quando há essa despolarização na relação de casal, também é um outro motivo, um outro fator para começar a ocorrer a desconexão. Primeiro, se eu não falo o que eu penso, não falo o que eu sinto, algumas coisas vão virando como um elefante branco no meio da sala. E a gente vai ignorando, e a gente vai ignorando. E aí com a dinâmica dos filhos, né, aí acirra ainda mais. E o homem, às vezes, tem uma tendência, aquela falta é inconsciente, que a mulher estava sempre disponível para ele, ela agora não tá. Então isso também mexe um pouco com ele. E ele começa a ter comportamentos que muitas vezes ele age feito uma criança mimada, ou às vezes ele vai pra grosseria, sabe? Então ele começa a ter comportamentos meio estranhos, que antes ele não tinha isso, e agora, entendeu? Porque toca na ferida, né? Nas feridas emocionais e de forma inconsciente ele reage. Isso. E o homem ele é muito mais reativo, inclusive, do que a própria mulher. Desde que essa mulher não esteja tão polarizada no masculino. Porque se a mulher estiver no masculino, também é reativa, é fogo com fogo e o bicho E o pega, bicho né? pega, né? Então, se a gente não vai trabalhar nesse lugar, ó, quando eu estou no meu trabalho, quando você está no seu trabalho, nós estamos muito na energia masculina do fazer, do realizar, mente, né? E aqui, força de ação. Quando eu vou pra academia, que eu puxo peso, eu tô ali pegando minha força, minha energia masculina, sabe? Isso, na verdade, as duas energias estão o tempo todo juntas. Mas pra mente entender como é, aí a gente dissocia só pra ficar claro, né? Como eu tô falando, exemplificando. Mas as duas estão o tempo todo interagindo. Mas quando eu ali puxo peso, tô trabalhando, eu tô na minha energia masculina. Mas dentro da minha casa, eu estou na minha energia feminina. Então, muitas vezes o homem age dessa forma e a gente já tá tão cansada, e é isso que eu digo, né? Quando a gente não tem tempo pra gente, não procura ter, assim, esse autocuidado, rede de apoio, outra coisa que você trouxe, assim, gente, imprescindível. Mesmo sem ter filhos, a gente tem uma tendência hoje em dia, talvez porque a gente vê isso nas redes sociais e a pandemia trouxe isso, a gente ficar mais isolada, né? Aos poucos eu tô vendo que tá voltando os grupos de mulheres, os encontros de mulheres, sabe? Aquele grupo da Luluzinha, porque isso é saudável para alimentar o feminino em nós. Isso é saudável pra gente se nutrir, porque quando mulheres se reúnem, a gente volta para casa, a gente bombando de energia. Até a nossa libido, sabe? Ela aumenta porque a gente volta assim, exalando esse feminino. Isso é atrativo pro homem. Assim como ele também tem um momento lá com os amigos, enfim. Então, como essa rede de apoio é importante, a gente tem um grupo, né, Jô, de mães, que a gente tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente tá cansada, tem dias que a gente tá. E aí, como é que vocês estão fazendo com isso aí? Como é que vocês estão lidando com essa dinâmica aqui? Eu tô passando por essa transformação aqui em casa, como é que vocês estão, sabe? Ai, meu Deus, hoje eu tô mal, hoje eu tô ótima, as coisas, sabe? E você vive essa ciclotimia, né, que a maternidade traz. Então, o que a gente tá falando não é algo que se vive só com a maternidade. A gente está falando de algo que, independente da maternidade, é de suma importância. Até para que depois a gente, quando resolva ter filhos, ou hoje quem já é mãe também, né, tá conseguindo trazer essa transformação para a sua vida, porque é importante a gente se abrir para se permitir também ser cuidada, e ser cuidada é se permitir também falar e ser ouvida, né? Então, é um lugar que eu vejo assim como essa rede de apoio é importante. Você parar uns minutinhos, tem dias que eu vou deitar, botar a Helena pra dormir, eu tô tão acelerada que eu paro assim, peraí, a mente assim, ó, eu olho dando peito, a mente assim, ó, eu calma, só respira. Aí eu, que antes eu meditava todos os dias, hoje em dia eu não tô conseguindo meditar todos os dias. Tem muitas coisas que eu não tô conseguindo fazer todos os dias. E tudo bem, entendeu? Tá tudo certo. Então, se eu tô naquele momentinho com ela, eu boto um mantra, eu respiro, eu, ó, deixo os pensamentos ali fora, eu digo, daqui a pouco eu pego vocês. Eu tô neste momento agora. Porque eu vejo que quanto mais eu me fico agoniada, mais a bichinha fica agoniada, né? Enfim.
isso observar, né? Porque a gente tá muito pra fora e a gente tá muito com o chicote do auto-julgamento. Então, assim, é aquela famosa frase, né? Que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, a gente começa, a gente até conversou sobre isso hoje no grupo das mães, que a gente, né? Que a nossa, é um grupo de rede de apoio também que a É, gente tem. E a gente pega esse chicote e bate muito forte na gente, né? Esses dias eu tava me observando, você falou aí do lugar de sair feito uma doida e a Helena maravilhosa e você lá toda. E eu vivi isso nos dois, pelo menos nos 2 primeiros meses da maternidade. Então eu me via saindo parecendo uma maluca. E eu sentia um orgulho de falar: olha aí, ó, a mãe tá acabada aqui, mas a filha está impecável. Ou seja, um processo de autossabotagem. é verdade. Olha como eu estou completamente imersa na maternidade, como eu estou uma mãe exemplar. Olha, eu faço tudo por ela. Então, opa! Aí acendeu um alertinha em mim. Eu falei, epa, tem um processo de autossabotagem aqui, inclusive com a sua autoestima. Vamos olhar para isso, porque a necessidade de mostrar aqui, ó, eu tô fazendo tudo direitinho como mãe, tá vendo? Ó, como eu estou me dedicando a ela. Então eu me observei falando isso para algumas pessoas, para minha sogra, e saindo parecendo uma maluca mesmo, e realmente às vezes não dava tempo. Mas assim, dá. É uma questão de prioridade. A gente vai ajustando e por um tempo, às vezes, vai ser necessário essa mulher tirar um pouquinho do tempo do marido, da casa, deixar a casa bagunçada e olha para ela e olha para o bebê e vamos ajustando esse processo, porque senão a gente se deixa mesmo. Eu demorei também para voltar a fazer a unha, minha unha, eu agora tá sempre bonitinha, tô sempre atenta. Porque eram coisas que me nutria, me fazia bem e nutria também o nosso relacionamento, nutre o nosso relacionamento. Foi o que Ed falou. O homem ele é muito visual. E aí, esses dias eu conversei com a minha irmã, porque eu tava ficando preocupada, né? Eu falei, gente, meu marido falou que tá com muito mais tesão em mim. Eu falei, gente, não é normal, eu tô muito gordinha. Não voltei pro meu corpo ainda. Eu falei, irmã, não tá normal. Ele está estranho. Ela, irmã, você tá liberando ocitocina, você tá amamentando, então você libera o hormônio do amor. E ele te enxerga hoje com muito mais amor, se Não, fosse sabe o que que amor. você parece também tá mais vulnerável e feminina, porque nesse Exato. lugar puxa o masculino do homem que ele quer cuidar, ele se É, sente atraído, ele se sente tipo o macho, sabe? O sim. macho. Né? É. Eu também comecei a perceber isso. Eu falei, gente, eu tô me sentindo. Minha barriga tá uma coisa feia, entendeu? E eu achando estranho aquilo, olha que loucura, meu Deus do céu. E aí, dentro daquele lugar que eu também me observo, né? Tipo, tô cansada, mas assim, ele também precisa da minha atenção. E aí a gente vai ponderando, tá? É um lugar que também não é você ficar desconfortável, mas você ponderar e se estiver dentro do seu conforto daquele dia, você tiver, né? Mas abra, fica mais receptivo para o teu relacionamento, porque isso vai fazer com que vocês se conectem mais, né? O bebê, ele é um elo de conexão, mas assim, ele é um elo de conexão familiar. Em termos de energia de relacionamento, energia sexual, que alimenta, né, essa conexão, é importante vocês estarem juntos, né, ter esse tempo para vocês. Então, a gente, mulher, também parar de dar desculpa, né? Fugindo do, Jô, mas os hormônios ainda não voltou. Às vezes a gente vai já criando mais desculpa ainda. Então, é importante dar uma apimentada, né? Pensar nas estratégias. Isso é importante, É, pensar nas estratégias. Eu não estou muito confortável, vai no escuro, né? Então vamos encontrando algumas alternativas para a gente poder, né? E voltar essa conexão com o nosso desejo, com o nosso corpo, voltar a se sentir viva, né? Também, porque às vezes você tá tão para a maternidade e aí falta aquela conexão você enquanto mulher. E fazendo pequenos ajustes, como voltar a fazer uma academia. Ju, academia eu não gosto. Vamos fazer uma caminhada, vamos fazer uma aula de dança que ativa o feminino, né? Então, coisas que te faz bem, que te traz felicidade mais. Melhora a tua autoestima, melhora o teu corpo, melhora. Tem ativação de hormônios importantes, como dopamina, serotonina. Então, são hormônios que vai te trazer esse bem-estar e que vai alimentar também uma conexão mais leve, mais fluida no relacionamento.
né? Eu digo trazer o lúdico, né? Seja Também. você, por exemplo, fazer uma comida, uma costura, uma pintura, uma coisa assim que eu gosto muito. Aqui a minha mandala lunar, né? Eu adoro todos os dias, né? Eu tiro uns minutinhos, 5 minutos que É, seja, para pintar minha mandala, para eu ver como é que tá meu dia hoje, como é que foi meu dia hoje, como é que eu me senti nesse lugar. Aí eu vou dando cor e nome, né, aquilo como eu me senti hoje. Então você simplesmente bota pra fora, escreve, sabe? Depois de algum tempo você vai reler, nossa, como já tá diferente isso, né? Então, como isso também vai ressoando dentro do relacionamento de casal. E uma das coisas que eu quis, né, a gente falar um pouquinho sobre isso, já a gente já caminhando pro finalzinho da nossa live, né, que a gente já tá aqui há 45 minutos falando, se deixar a gente fica aqui a noite toda, né, Jo? é, esse papo é muito bom. Que eu, É eu um sou tema gostoso. Eu sou advogada, né? Ainda atuo na profissão. Joana também é advogada, mas hoje ela já não atua mais, né? Ela já passou pela fase da transição de carreira, eu ainda estou na fase de transição de carreira. E assim, é crescente o número de processos que eu lido lá no serviço público, né? De divórcios após a chegada dos filhos. E relacionamentos que não duram não mais do que 10 anos. Então, eu compartilhei a matéria essa semana aqui falando sobre isso. Eu falei assim: nossa, mas não tem que ser assim. Eu acredito que nós fazemos parte de uma geração em que a gente está tendo a oportunidade de ressignificar um lugar que foi vivido pelas nossas ancestrais, porque elas tiveram que dar conta. Então, quando a gente honra, quando a gente respeita, honrar e diz assim: nossa, foi como tinha que ser, sabe? A gente toma força delas, essas mulheres que empreenderam lutas, movimentos. Muita coisa começou a mudar dentro de mim depois que eu me tornei mãe, compreendendo melhor a minha mãe, sabe? Ainda tinha alguns lugares que eu meio que julgava, não compreendia, eu não aceitava. Então a gente silencia mais. A gente, um lugar de silêncio meio que toma conta, né? Dentro do que essas mulheres passaram para ter que dar conta, passaram por guerra, passaram nossas ancestrais por fome, por abusos diversos, Violências, exato. violências, né? Então essas mulheres realmente, quando minha avó, eu fui ver minha avó outro dia, ela disse assim, eu falei, ela como é que tá? Eu falei, avó, tá assim, 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 é dinâmica, mas é gostoso, mas é desafiadora, ela, minha filha, imagina, eu dar conta de 6. Tudo com a idade uma da outra. Eu falei assim, Maria, eu não consigo nem pensar. E ser empregada, sem ninguém pra poder Minha ajudar. avó, amiga, 17. Ah, Maria, 17. Uma imagina. atrás, umas escadinhas. A diferença é 1 ano, 2 anos, aí vai indo, né? É, Escadinha. Eu fico, meu Deus do céu. São muito fortes. é, E outra, não tinha um poder de escolha, muitas vezes. A minha avó, por exemplo, não tinha. Meu avô era extremamente ciumento. E ela não podia nem ir na cidade, porque eles moravam numa zona rural. E ela não podia nem ir na cidade. Então ela passou anos, mas muitos anos, coisa assim de 40 anos sem ir na cidade, porque ele não permitia. Quando ela foi para precisar ir para a cidade, então foi um caso assim de muita emergência médica, mas ele não permitia. Então são mulheres que passaram por muita coisa para a gente estar aqui tendo poder de escolha, né? isso, Podendo inclusive escolher ser mãe ou não, ter mais um filho ou não, é. né? Então, assim, realmente a gente precisa honrar. A E gente se honrar está no questionar. processo de aceitar, acolher e soltar, né? E hoje a consciência que a gente está tendo, até mesmo dentro de uma relação de casal, né? Eu vejo como eu recebi um comentário na caixinha dizendo assim que às vezes o marido não ajuda dentro de casa, vamos supor, ainda não tem ainda filhos e você já vai percebendo que o marido não ajuda, que o marido não é parceiro, que o marido não é. Então, antes dele ser um bom pai, ele tem que ser um bom companheiro, porque o pilar, a base de sustentação dessa família somos nós dois. Então, por isso que coisas que a gente trouxe aqui, né, Ju, a importância do diálogo, a importância de ter qualidade de presença, né, da Exato. gente também saber percebendo qual é a linguagem do amor do outro. Porque o que eu digo, amor é servir. Amor não é como eu quero, é aquilo que é importante pro outro, porque às vezes eu tô, não, Ju, aqui, ó, eu trouxe esse copo com água pra você. Menina, eu adoro esse copo, ele é maravilhoso, minha filha, mantém a temperatura da água por horas. Aqui, eu comprei pra você. Você olha assim, mas assim, eu não gosto. Essa não é a minha maneira. Então, é bom pra mim, mas não é pra você. O que é importante pra Joana? Então, a gente
se dispõem, né? Ah, não, Joana gosta já de uma taça de cristal. Pronto, então, né? Isso é importante para a Joana, assim, né? Dentro da relação de casal. Então, o que é importante para o outro? Às vezes, a qualidade de presença, E a atos. gente tem a mania, né, de querer dar para o outro aquilo que a gente gostaria de receber. É isso que às vezes a gente faz na relação, né, Josi? Eu faço Exato. tudo por ele, o dia inteiro, tudo. E ele não reconhece, né? Ou então, porque ele não tem atitude nenhuma. Outro dia eu tava conversando com a mulher sobre isso, dizendo assim, porque meu marido não faz nada em casa, tudo que resolve sou eu, tudo. Só que ela já traz um jeito assim de ser muito controladora de tudo, ela tomar frente, fazer, sabe? A própria linguagem corporal vai trazendo um pouco isso. Dizer assim, olha, começa a olhar, né? Se assim, você não tá um pouquinho muito no lugar de você tomar a frente de tudo e depois a gente recua e faça. Tipo, a gente não dá espaço para homem também ser homem. Exato. Até cuidar dos filhos. Eu vejo que o Marquinhos às vezes tem uma forma de cuidar de Helena diferente da minha. Deixa ele cuidar do jeito dele. Ele não vai matar a menina, né? É aquela coisa, pé de galinha não mata pinta. Então ele tem uma forma de dar banho diferente da minha. Ele tem uma forma de trocar diferente da minha. Ele tem uma forma de ninar diferente da minha. Então a Helena tem que se adaptar também à forma do pai e ninar ela, dar banho nela. Porque às vezes, vamos supor, tá dando banho, eu tô lá olhando. Tá fazendo errado! Não é assim que faz! E às vezes a gente faz isso. A gente faz isso. Muito. Eu já tive contato com várias mulheres trazendo isso. Porque, ele não faz direito, ele não cuida direito, ele faz. Tá, mas assim, ele tá deixando com fome, ele tá maltratando, ele tá sendo totalmente negligente com a segurança. Ou são questões pontuais, né? Que às vezes ele tá fazendo de um jeito que não é tão igual ao seu. Porque tudo bem se ele larga o menino com fome, se ele. É uma coisa. Mas se E às são vezes, assim, por questões. exemplo, a criança tá chorando muito, aí é uma outra dinâmica, né? A criança tá num Isso. processo que não tá. Às vezes a criança precisa da mãe. E pronto. Pronto. É uma coisa, Aí é uma entendeu? coisa. É. Mas numa Mas situação em que tem que deixar o pai ser pai, gente. E aí é muito importante, você precisa deixar seu marido ser marido. E às vezes já aconteceu. Eu isso é sair e difícil. deixar, literalmente, eu preciso fazer minha unha hoje, amor. Você tem como? Por exemplo, essa live hoje pra estar aqui acontecendo. Marquinhos estava viajando. Eu falei, amor, você chega que horas? Né? Pra poder ajustar. Porque é importante a mim, eu preciso fazer essa live, né? Eu quero compartilhar isso com as mulheres. É um movimento que eu tô sentindo de trazer isso. Que hora você chega pra você ficar com a Heleninha, caso ela acorde, né? Porque às vezes ela não acorda. Então, e aí? Pra eu estar aqui agora também, eu tive que contar com o apoio dele. Então, se enquanto homem e mulher, né, a gente não estiver nutrindo essa relação, isso vem de ambos, não tem como, porque pai e mãe não têm relação sexual, como você Exato. trouxe, né? Isso. Pai e mãe não tem a função, mas homem e mulher têm relação. E quando a gente vai ficando cada vez mais, né, nesse lugar do feminino e vulnerável, no sentido de você tá ali expondo suas fragilidades. Teve um dia aqui que eu desci, fui botar ela pra dormir, eu tava tão cansada, tão exaurida. Eu desci me acabando de chorar. Aí ele, o que é que você tem? Eu falei, não, eu quero ficar aqui um pouquinho só pra eu chorar. E aí fiquei conversando com Deus e no meu momento. Aí pronto, fui escrever, escrevi, pintei, e aí passou. E depois eu compartilhei com ele, eu tô me sentindo cansada, porque é importante a gente também dizer pro homem como é que tá sendo esse processo pra mim. Pra ele Verdade. também olhar com mais humanidade, Exato. né? Então, é isso. Gente, são coisinhas que a gente tá trazendo, que não precisa esperar o relacionamento acabar pra gente poder, ai meu Deus, o filho chegou e acabou. Não, a gente pode delegar atividades, olha, você acorda tal hora, ou então tal hora você fica com ela, de tal hora a tal hora eu já fico com ela para que você também tenha tempo. Ou então, olha, aqui nesse momento, deixa aqui um pouquinho com a vovó, uma horinha que seja meia horinha, só pra gente ali tomar um sorvetinho, pra gente ali conseguir fazer uma coisinha, pra gente ter esse minutinho de casal, né? Então, é importante pra gente estar nutrindo esse lugar, ou seja, com a chegada dos filhos, muda a relação de casal muito, mas não significa necessariamente que vai acabar o relacionamento. Exatamente. Pelo contrário, é uma oportunidade do amor renascer, se fortalecer e florescer. Então a gente precisa olhar por um novo ângulo a relação. E a gente não tem como olhar a relação por um novo ângulo se a gente não olha pra gente. Então a gente tem que voltar sempre esse olhar para você, porque muitas vezes eu vejo essa dinâmica da mulher ou do homem olhando para o outro e apontando. Então para de apontar o dedo, porque toda vez que você está apontando o dedo, olha o outro dedo voltado para você
Então, o que você está vendo no outro tem algum reflexo em alguma coisa dentro de você, seja num trauma, seja numa ferida emocional, seja numa crença limitante, seja numa experiência negativa que você vivenciou e está ali espelhando. Então, é muito importante que você olhe para você, né? Que você faça esse trabalho de autoconhecimento, porque a gente, sem autoconhecimento, não flui, o negócio não vai. E aí a maternidade, ela chama você para ir para dentro. O mergulho, ele é interno, o tempo todo você mergulhando. Eu falo que é uma montanha russa. Daqui a pouco você está lá em cima, daqui a pouco você está aqui embaixo e chama de novo você para olhar. E eu acho isso fantástico, porque você é uma oportunidade, como eu falei, de você evoluir. Um relacionamento é como se fosse a batida do coração. Isso. Se parar, sabe, se estabilizar, Acabou. morre, porque não tem mais movimento de crescimento. E relacionamento é escola de cura. Então a gente precisa entender que para a relação, né, a gente ocorrer essas mudanças e a cura acontecendo de lá, de cá, tem que ter esses movimentos mesmo para que a gente consiga olhar, fazer os ajustes e, como ela colocou aqui, renascer no amor. É isso. Verdade, Ju, verdade. E quando você traz isso, eu adorei, né, da gente olhar, comece olhando pra gente, porque muitas vezes a gente tá num olhar muito crítico dentro do relacionamento, né? Porque não faz nada, porque você não presta, ou seja, a gente só aponta, 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 aponta. Mas talvez se a gente começar a mudar a linguagem da forma como eu olho pra mim e comunico comigo, porque é a oportunidade da gente se maternar, e um Sim. filho também vai ensinando isso, porque da mesma forma que às vezes eu tô ninando minha filha, eu também tô tendo, ó, que aprender a fazer isso comigo, a meninar com os É o que meus você processos. fez no movimento do choro. Você E foi se minar, você foi cuidar da sua criança, você foi pintar, você foi se sentir, você foi se acolher. É dar isso aí, espaço exatamente. para as minhas Isso. emoções saírem, para os pensamentos que estavam ali, coloquei no papel, e aquele conteúdo sair. Depois você. Ai, meu Deus, como é bom, né? Porque como é que. Quando eu vou olhando, fazendo isso comigo, eu não vou para um lugar só para criticar. Eu vou para um lugar também para enaltecer. Porque o homem, ele se sente muito valorizado, sabe? Quando ele é respeitado. Quando assim, a gente consegue. É porque o feminino na gente consegue ver aquilo que às vezes nem eles conseguem perceber. Então, quando a gente também consegue elogiar, dizer assim, nossa, amor, adoro quando você faz isso. Tipo, eu dou conta de abrir uma lata de azeitona. Mas como é bom eu chegar e dizer assim, amor, eu preciso de sua ajuda. Abre essa lata aqui pra mim, tá tão difícil. E ele abre, você, nossa, amor, como você é forte. Ai, obrigada, sabe? Isso faz ele, ai, né? Ficar, oh, nossa, eu abri a lata pra ela, eu sou, né, o macho, o forte. Então, sempre a gente vai trazer nesse lugar, né, da gente também saber reconhecer, da gente ver a forma, tipo, você pode chamar a atenção, mas não de uma maneira você não faz, você vai, porque isso faz com que a gente, homem, às vezes age assim. Não adianta você vir de uma maneira tão, porque ele não vai. Quando você vem com um jeitinho, quando você aprende a falar e usa uma outra linguagem, ele vai vir, né? E às vezes a gente está tão esgotada dentro desse processo da maternidade que a gente sai jogando sapato. Mas quando eu olho para mim, né, como você disse, eu olho para mim, eu tenho tempo de qualidade comigo, eu busco rede de apoio, eu sei pedir ajuda, eu encontro mecanismos de dar vazão às minhas emoções, eu não fico só aqui, eu dou conta até eu pocar e aparecer até mesmo uma doença, né? Então, quando eu vou fazendo esse movimento, isso também reverbera na relação de casal, né? Mas Exato. enfim, eu quero agradecer, Jô, já que a gente já chegou, né, no nosso limite aqui de horário. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, que assistiram essa live. Essa live não vai ficar salva aqui no Instagram, mas eu vou deixar ela salva lá no YouTube. Tá? Eu quero agradecer também, Jô, pela sua presença, pela sua entrega, pela sua contribuição, né? Porque a sua transformação é visceral, como eu me sinto honrada e grata,
sabe? Pela sua amizade, por estarmos aprendendo juntas, por estarmos seguindo juntas. João também me incentiva. Ei, de hoje mesmo de manhã, cadê você que não veio ainda pro treino? Bora. Eu falei, meu Deus, eu tô tentando me trocar a Helena aqui. Ela acabou de acordar, tá cheia de xixi, bora. E é tão gostoso quando a gente treina junto, porque a gente conversa, passa tão rápido, é É, muito bom. é. E estar com mulheres, né? Isso aqui é algo que eu preciso falar para você que está assistindo, para você que vai assistir depois. Estar com mulheres é um movimento que vai alimentar o teu feminino e vai trazer também esse equilíbrio para o relacionamento, assim como você permitir que o seu parceiro esteja com homens, né? Isso também é muito importante para o casal. E nesse momento, para vocês respirarem e voltar para aquele lugar, poxa, eu ainda tenho amigas, né? Eu ainda tenho pessoas que eu possa contar, que eu possa compartilhar, que eu possa me nutrir. Isso é muito bom também para o relacionamento. Sai um pouquinho de casa, sai um pouquinho, né? Deixa o bebê, dependendo da fase. Tem fase que não dá para deixar ainda, mas vai começando a ficar maiorzinho, a gente já consegue respirar um pouco. Alguém que você confie muito, deixe para vocês estarem um pouco mais juntos. Então, alimentar essa relação é muito importante, tá? E de gratidão pela oportunidade de estar aqui no seu canal, né? De estar aqui nesse canal de comunicação, né? Que é a sua casa aqui no Instagram. É sempre muito gostoso estar com você, porque assim, eu sinto como se a gente estivesse aqui em casa, batendo papo, tomando um vinho, que a gente não toma há muito tempo. Depois Mas a gente vai assim, marcar uma com vinho. Depois que passar eu a fase do TT. eu sinto, sabe, como se é sempre muito fluido. Então, isso é muito gostoso, essa troca. Você, assim, eu sempre aprendo muito com você. A gente, e há muitos anos, né, que a gente Sempre foi vai assim. passando por várias fases juntas. E é muito gostoso, assim, uma ver a mudança da outra, né? A gente percebe que a gente cresceu muito, a gente amadureceu muito. A Nossa, gente saiu de lugares de meninas e aí fomos passando por muitas fases. E hoje nós somos mães, somos esposas, somos mulheres, somos mulheres que levantam outras mulheres. Eu acho isso muito importante, né? E nós precisamos de pessoas assim, de nutrir o nosso círculo íntimo de mulheres que também te levantam. Né? Mulheres que estão lá jogando você pra cima, mulheres, bora treinar, bora cuidar de si, bora fazer a unha, bora sair pra se ver, bora comer alguma coisa, bora fofocar. Enfim, isso bora é falar muito importante. besteira, dar Para risada. falar besteira, dar risada. Isso É. é muito gostoso. Amiga, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom, porque eu também estava muito tempo parada de live, de tudo, de Instagram. E essa live, assim, é a chavezinha que tá virando para eu voltar, sabe? Eu também tô com saudade de estar aqui conversando, trazendo conteúdo. Dentro do meu tempo, devagarzinho, tô respeitando, e assim nós vamos, né? Administrando o processo. Isso, e como, Um quando você beijo traz grande. isso, como é bom, né? Para também quem está assistindo e trabalha também nas redes sociais, é empreendedora, que a gente tem que respeitar aquilo que a gente sente, né? E Exato. trazer esse lugar de verdade. Então, Deus abençoe você, abençoe Amém. a todas que aqui estão, tá? Semana que vem a gente tem mais. Eu vou trazer uma outra live aqui semana que vem, também com a outra colega minha, também que é mãe, empreendedora, empresária, 3 filhos. Ô, Nossa senhora, é? mulher, mas muda o dia, porque eu quero assistir, eu quero estar aqui, ó, assistindo Que também. dia você pode? Eu acho que vai. Nas quintas eu dou live, normalmente. Sempre às quintas, 20 horas. Mas se você botar outro dia aí, eu tô colada que eu vou estar assistindo, senão eu assisto no YouTube. Também dá Eu certo. acho que vai ser quarta-feira, né? Porque depende um Pronto. pouquinho também, como eu disse, da dinâmica. Se Marquinhos estiver viajando, vai mudando, é de acordo também com a agenda dele. Então pronto. Pra E aí já ajudar me aqui manda na depois para noite. eu poder divulgar lá no Instagram do canal também, do YouTube, onde tá, né? Quem não conseguiu assistir, viu? Tá bom, meu amor. Obrigada, viu? Um beijo Beijo. grande. Tchau, Tchau, gente. tchau, gente.